está neste culto nos lares. Hoje, culto de ceia. É uma alegria mesmo termos esse momento para nos reunirmos com a nossa família. E eu saúdo vocês com uma palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, que diz: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus. E que essa palavra fale conosco também nesse dia, nesse momento de culto. Por isso nós iniciamos também esse culto nos lares, em nome do nosso Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje a palavra, então, o pastor Valdeci vai trazer para nós, que Deus fale aos nossos corações. Amém. Amém. Que alegria nesta manhã de domingo, mais uma vez, podermos nos reunir em cultos em nossos lares, você e sua família, neste tempo de adorar a Deus, de orar. Hoje também, primeiro domingo do mês, então é o nosso culto de ceia. Você pode, junto com a sua família, participar deste momento tão significativo para a nossa fé, o momento da ceia do Senhor. Quero deixar aqui um abraço a todos os irmãos e irmãs em Cristo, aqui da Paróquia Evangélica de Tuporanga, de nossas comunidades, mas também um grande abraço a todos os irmãos de outros lugares que participam junto conosco desse tempo de culto e agora de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E que Deus nos abençoe com sua graça para que possamos compreender sua palavra, nela nos firmarmos e permitir que esta palavra conduza também a nossa vida aqui neste mundo, onde nós somos peregrinos, nossa casa não é aqui, aguardamos novos céus, nova terra, onde viveremos para sempre na presença do nosso Senhor, na eternidade. Mas sabemos que neste mundo onde estamos agora, passamos por muitas lutas, aflições e um temor que acompanha o ser humano, que é o temor da morte. No mês de outubro, nós abordamos em nossos cultos nos lares o tema É Tempo de Reformar, tentando trazer alguns legados da reforma protestante para os nossos dias. E hoje quero continuar abordando esse tema, mas já fazendo uma ponte com o dia de amanhã, dia de finados, quando então muitas famílias vão lembrar de entes queridos que já não estão mais entre nós, aquela saudade, aquele vazio e aquela compreensão de que nós vivemos sempre com essa marca, com essa sombra perto de nós, de que a nossa vida ela é limitada, de que nós somos frágeis. Talvez eu até tenha essa impressão, nos dias de hoje tenta-se negar um pouquinho esse temor. Parece-me que se faz de tudo para não se ter essa reflexão, essa percepção de quão limitados nós somos. Não se quer mais refletir sobre a realidade da morte. Aliás, parece que isso continua sendo tabu em pleno século XXI. Não se pode muito falar sobre morte, a não ser quando ela cerca a gente levando uma pessoa querida. Mas é interessante que a vida de Martinho Lutero e toda a sua obra, tudo que Deus realizou por meio deste servo, está ligado com um evento que levou a uma mudança de rota na vida de Lutero. Esse acontecimento nos mostra que Martinho Lutero ele tinha uma preocupação, algo o atormentava diante da ideia da morte e do juízo de Deus, uma incerteza a respeito de ser salvo, a respeito de um dia estar na eternidade. Que acontecimento foi esse que mudou de forma tão radical a vida deste homem? Bom, Martinho Lutero ele estava cursando a faculdade de Direito. Essa era a vontade do pai dele. Mas numa viagem no dia 2 de julho de 1505, quando ele estava retornando de uma viagem, e já próximo da cidade de Erfurt,
Martinho Lutero passou por uma tempestade muito forte. Um raio caiu próximo dele. E isso o atormentou, o deixou tão assustado, que naquele momento ele fez um juramento. Gritando, ele disse: "Ajuda-me, Santa Ana, e serei monge." Poucos dias depois, Lutero ele cumpria essa promessa, para a tristeza do seu pai, que gostaria tanto que ele se formasse na faculdade de Direito. Lutero então entrou para o mosteiro e ali ele seguiu durante o resto da sua vida servindo a Deus. Nesse período, lá no mosteiro e também depois, já enquanto monge, servindo na igreja de Wittenberg, Lutero se dedicou a um estudo profundo das Sagradas Escrituras, que abriu os seus olhos para perceber que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, aponta para Cristo Jesus. Ali está a justiça de Deus. Esse Deus justo que condena o pecado e o pecador, agora recebe o pecador, porque toda a culpa que nós pecadores temos, Deus a coloca sobre Cristo Jesus. Essa foi a grande descoberta da reforma. E eu gostaria hoje, na continuidade desse tema, é tempo de reformar, fazer uma ponte com o dia de amanhã, o dia de finados. Quando nós nos lembramos de pessoas queridas, pessoas que já não estão conosco, mas também somos confrontados com a nossa própria fragilidade. Nós somos confrontados com essa percepção de que um dia também nós vamos morrer. Nós temos um tempo de vida, não sabemos quanto tempo, mas sabemos que é limitado, que um dia o nosso tempo aqui neste mundo vai acabar. Isso traz angústia, traz temor para as pessoas, assim como para Martinho Lutero, mesmo que nos dias de hoje tenta se esconder essa realidade de muitas maneiras, mas ela está aí, e o dia de finados nos mostra isso. Pois é, Martinho Lutero era atormentado pela ideia da morte e do juízo de Deus. Como é que ele conseguiu resolver essa angústia? Como é que Martinho Lutero encontrou uma resposta que trouxesse paz ao seu coração? Pois bem, ele encontrou essa resposta olhando para as Sagradas Escrituras, que é o que nós temos que fazer também em nosso tempo. Aliás, os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares precisam necessariamente ter os seus olhos voltados para a Bíblia e permitir que a Bíblia abra os seus olhos para aquilo que Deus revela. E foi lendo Romanos que Martinho Lutero gradativamente foi compreendendo que nós somos salvos tão somente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, conforme nos revelam as Sagradas Escrituras. Essa compreensão de Martinho Lutero a partir da leitura das Sagradas Escrituras nos é exposto nos 4 solas, ou 4 somente. Somente a graça, somente a fé, somente Jesus, somente as Escrituras. Ou seja, somos salvos tão somente pela graça de Deus, mediante a fé que temos em seu Filho Jesus Cristo, conforme as Escrituras nos expõem e nos revelam. Lutero, olhando para o livro de Romanos, teve esse entendimento, o Espírito Santo revelou esse entendimento. Como está escrito no livro de Romanos, quero abrir aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, e eu quero convidar para a leitura de alguns versículos, primeiramente os versos 1 e 2, Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, onde lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, esses versículos expõem justamente essa compreensão que Martinho Lutero teve na leitura, no estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. Paulo, ao escrever para a igreja de Roma, nos deixa isso muito claro.
Somos justificados pela fé. O que quer dizer justificados pela fé? Isso significa, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós não podemos desenvolver um padrão de vida que agrade a Deus. Nós não podemos alcançar justiça diante de Deus por nossas próprias forças, pelas nossas obras, pelas nossas realizações. Se depender de nós, estamos perdidos para sempre. Alguns que acompanharam aquela pregação onde a gente fez a comparação da ponte, que há um abismo entre nós e Deus, e nós tentamos construir pontes para chegar a Deus, mas essas pontes são insuficientes, elas são inúteis, porque elas já vêm com a marca do pecado e desabam sob o peso do pecado. Mas Deus mesmo, ele constrói essa ponte para nos conectarmos novamente com ele. Essa ponte, ela foi construída por Jesus, com sua morte naquela cruz e sua ressurreição. Ali na morte, no sacrifício de Jesus, ele conquista o padrão que Deus exige. Ali nós temos a justiça de Deus revelada. Por quê? Por meio da fé agora em Jesus, o que ele conquistou lá na cruz, Deus concede para nós. Que maravilhoso! A vitória sobre o pecado e sobre a morte que Jesus conquistou na cruz. Quando nós cremos, Deus coloca essa vitória, Deus transfere essa vitória para nós. Nisso somos justificados. Por isso Paulo escreve dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer tipo de fé, ou fé em nós mesmos, ou fé em qualquer coisa, mas esta fé, esta confiança inabalável, total e completa em Jesus, o Filho de Deus. Porque foi ele, tão somente ele, que venceu a morte. Ninguém mais neste mundo venceu a morte. Portanto, só pode nos dar a vitória sobre a morte este que já derrotou a morte. Por isso faço essa ponte com o dia de finados que nos lembra a morte, que lembra que o salário do pecado é a morte, que lembra a condenação, que lembra que estamos separados de Deus. Mas Jesus Cristo agora nos liga novamente quando cremos em Jesus, e isto é fundamental, e por isso os 4 solas, ou 4 somente a graça, ou seja, não é mérito nosso. Deus, por nos amar, ele oferta a salvação que nós recebemos pela fé, mas a fé em Jesus, o seu Filho, não é a fé em qualquer outro alguém ou qualquer outra coisa, mas a fé em Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E como é que nós sabemos isso? Tão somente pela revelação das Sagradas Escrituras. Não é algo que brotou do coração de uma pessoa, não é algo que foi racionalizado por alguém, mas Deus mesmo nos revelou essa verdade. Somos salvos tão somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, conforme nos ensinam as Sagradas Escrituras, os 4 somentes. E isso, então, é traduzido agora nesta passagem maravilhosa que nós lemos aqui em Romanos, e que eu continuo ainda nos versículos 8 e 10 do capítulo 5, que nos lembra: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa mensagem ela é fundamental e precisa ser compartilhada e anunciada também em nossos tempos, porque muitas pessoas ainda não compreenderam e não se apegaram à verdadeira esperança em Cristo Jesus. Esse Cristo que já pagou o alto preço lá da cruz, ainda antes de nós crermos nele, ainda antes de nós confiarmos nele, ainda antes de nós colocarmos nele a verdadeira esperança e toda a nossa esperança. E agora que conhecemos esta verdade, que conhecemos o Cristo que morreu por nós na cruz, mas que ressuscitou e venceu a morte, então muito mais somos por ele salvos da ira. Queridos irmãos, queridas irmãs,
A morte é uma realidade dura e cruel. O dia de finados nos lembra isto. Milhares e milhares de pessoas em nosso país, hoje, amanhã que é feriado, e já nesses últimos dias, estão visitando cemitérios, lembrando de pessoas que não estão mais com eles, pessoas queridas que deixam saudade, um vazio muito grande. Talvez você que está me ouvindo agora também está sofrendo, porque alguém que você amava não está mais com você, partiu. A morte tira as pessoas queridas de nós, assim como um dia a morte vai nos tirar do convívio com as pessoas que nos amam. Essa é a realidade causada pelo pecado. Mas diante desta realidade da morte, nós temos a perspectiva da vida ofertada em Cristo Jesus. E esta é a grande descoberta da reforma. E Lutero expressou isso na sua teologia, nos seus escritos e de uma maneira muito cativante. Lutero expressou isso também em seus cânticos, nos seus hinos. Nós vamos ouvir, depois da pregação, um dos hinos de Lutero. É um hino bastante extenso, nós não vamos ter todas as estrofes. No nosso hinário, Hinos do Povo de Deus, essa canção tem 10 estrofes. Cristãos alegres jubilai. E Martinho Lutero, nesse hino, ele traz praticamente todo o ensino da salvação, tão somente pela fé em Cristo Jesus, por causa da graça de Deus, conforme é revelado nas Sagradas Escrituras. E o quanto isso nos traz júbilo e alegria, porque nós sabemos que a morte foi derrotada, o diabo perdeu o seu poder, o pecado não nos escraviza mais, quando nós cremos em Jesus e somos libertos por Ele. É uma nova vida, meus irmãos. Essa certeza de que Deus nos ama, essa certeza de que nós não precisamos fazer alguma coisa para merecer a vida eterna, porque Cristo já fez tudo. E agora, quando nós nos grudamos pela fé em Jesus, nós temos tudo o que Ele conquistou na cruz. Por isso, querido amigo, querida amiga, você precisa crer em Jesus. Você precisa e você pode confiar em Jesus, porque a palavra de Deus nos aponta para este Senhor, nos conduz à fé a este Senhor. Então hoje, se você ainda tem andado distante de Deus, hoje toma uma decisão, afirma um compromisso de viver com Deus por meio da fé em Jesus. Assuma um compromisso, toma uma decisão de ser um discípulo do Filho de Deus, um discípulo de Jesus. E você que já está nesta caminhada, vigia e ora e permanece firme neste que é o caminho, a verdade e a vida, neste que nos conduz à presença do Pai. E Lutero, então, neste hino, ele esclarece, ele traz para nós de uma maneira muito bonita, muito artística, essa mensagem maravilhosa da salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Na primeira estrofe, Lutero escreve dizendo: cristãos alegres jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando. O que por nós fez o Senhor, por seu divino excelso amor, custou-lhe a própria vida. Lutero expressa que nós temos um motivo de louvor, mas aquilo que traz júbilo ao nosso coração custou a vida do próprio Deus, do seu Filho Jesus, que se encarnou e veio a este mundo. Aí, na terceira estrofe, Lutero escreve: as obras nunca poderão livrar-me do pecado. O livre-arbítrio tenta em vão guiar o condenado. Horrível medo me assaltou, ao desespero me levou, lançando-me ao inferno. E é isso que a Bíblia nos mostra e que Lutero agora ensina também através deste hino. As nossas obras não podem nos trazer esperança, elas apenas vão revelar nossa fragilidade e nos levar a um temor, a um desespero infernal. Então, diz Lutero na quinta estrofe, ao filho disse o Pai no céu, o tempo está chegado,
A terra desce, ó filho meu, e salva o condenado. Liberta-o de pecado e dor, morrendo se-lhe o Redentor, que tenha nova vida. E Jesus fez isso. Obedecendo ao Pai, veio a este mundo, carregou lá na cruz os nossos pecados, derramou o seu sangue, entregou o seu corpo, como depois nós vamos recordar na ceia do Senhor. E tudo isso ele fez para nos libertar do pecado, nos libertar da dor, nos libertar da morte e nos trazer uma nova vida. Amados irmãos e irmãs, nós com isso queremos encerrar essa série de pregações. É tempo de reformar. Lembrando e tentando trazer esse legado, essa redescoberta de Lutero a partir da leitura das Sagradas Escrituras, que nós somos salvos somente pela graça de Deus, mediante a fé que temos em Jesus Cristo, seu Filho, conforme a Bíblia nos ensina. E isso vai lançar luz para esta nova série de pregações que nós vamos desenvolver agora no mês de novembro, que quer nos ajudar a compreender a perspectiva cristã diante da morte. Amanhã, finados, dia de lembranças doloridas, de saudade, de lágrimas, mas dia também de nós, como cristãos, lançarmos esta palavra, anunciarmos esta mensagem. A morte perdeu, a morte foi derrotada. E durante o mês de novembro, convido você a nos acompanhar nos cultos nos lares. E você que é aqui de Tuporanga, estar conosco também nos cultos presenciais, onde nós vamos abordar essa temática, trazendo para o nosso coração o que a palavra de Deus nos ensina sobre a morte. Acompanha-nos e deixa Deus falar ao seu coração. Que Deus guarde sua vida, que Deus fortaleça você. Vamos orar juntos e pedir que o Santo Espírito nos conduza a uma fé viva e verdadeira em Cristo Jesus, o único Salvador. Ora comigo neste momento. Senhor Deus, muito, muito obrigado por tua palavra. Ela nos revela o teu plano maravilhoso em Cristo Jesus. Nós não podemos alcançar a salvação pelo nosso próprio esforço. Toda ponte que nós tentamos construir é insuficiente, desaba sob o peso do pecado e no abismo causado pelo pecado. Não há como nos conectarmos com o Criador, mas o próprio Criador se conecta conosco, enviando o seu Filho Jesus Cristo. E com a sua morte na cruz, ali onde ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, ele nos conquista uma nova vida, nos conquista o perdão dos pecados e nos dá a vitória sobre a morte, a todos quantos nele creem. Por isso, Senhor amado, ajuda-nos a sempre lembrar que somos salvos tão somente pela tua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, conforme nos revelam as Sagradas Escrituras. E que assim, Senhor eterno, nós podemos ter uma viva esperança diante da realidade dura e cruel da morte. Senhor, muitos que talvez estão nos ouvindo agora, ainda não têm uma caminhada verdadeira de fé e de confiança em Cristo Jesus. Ajuda-os, ó Pai, a tomar essa decisão de seguir o Salvador, o único que nos conduz à presença do Pai, Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E aqueles que já estão nesta caminhada de fé, que já são teus discípulos, ó Senhor, que sejam fortalecidos pelo Espírito Santo e pela palavra a permanecer neste caminho da verdade. Pai querido, eu oro também por tantas e tantas pessoas que agora, neste dia de finados, vão estar lembrando de entes queridos, pessoas amadas que não estão mais com a gente. A dor, a saudade, o vazio e as lágrimas, Senhor, são uma constante na vida de muitas pessoas nestes dias. Mas nós rogamos que a palavra da esperança em Cristo Jesus traga consolo e fortaleça essas pessoas para que olhem não apenas para o cemitério e para o túmulo. Quem assim olhar se enche de desespero, mas que olhem para a tua palavra, que nos revela a nova vida e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.
no nome de quem nós oramos. Amém. Obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs. Agora acompanhe este hino maravilhoso de Martinho Lutero, que vai ser trazido por um grupo de pessoas aqui do Sino do Centro-Sul catarinense. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Cristãos alegres, jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando, o que por nós fez o Senhor, o seu imenso e eterno amor, custou-lhe a própria vida. As obras nunca poderão livrar-me do pecado. O livre-arbítrio tenta em vão guiar o condenado. Terrível medo me assaltou, ao desespero me levou, lançando-me nas trevas. Ao filho disse o Pai no céu: o tempo está chegado. A terra desce, ó filho meu, e salva o condenado. Liberta de pecado e dor, morrendo seja o Redentor, que tenha nova vida. Em sua graça diz a minha mão segura, alcançarás a salvação, eu venço a tua luta, pois eu sou teu e tu és meu, onde eu estou terás o céu, nada irá nos separar. Ao Pai no céu eu voltarei, porém não te abandono. O Espírito te enviarei, do meu celeste trono. Em todo sofrimento e dor, ampara-te o Consolador, guiando-te à verdade. Tudo que fiz e te ensinei, também faça e ensina. Farei a igreja prosperar, por minha luz divina. A luz do mundo é irreal, enganadora é sua paz. Confie em mim somente, confie em mim somente, confie em mim somente. Que alegria, fomos presenteados com mais uma palavra neste dia, com um hino também que foi entoado e que nos lembra de que Jesus ele veio para nos resgatar, para nos dar o perdão dos pecados, e por isso também nos preparamos agora para esse momento de ceia. E assim eu convido você lá na sua casa para termos um tempo de oração, de confissão, para que de fato o momento da ceia seja um momento de graça do nosso Senhor, para a salvação também da nossa família, da nossa vida. Oramos. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos porque tua graça e misericórdia se renovaram mais uma vez nesse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama e por isso também nesse momento nós nos arrependemos, ó Deus, dos nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores
e precisamos de Ti. Pai querido, sonda o nosso coração e se algum caminho há que não Te agrada, tira de nós, coloca em nós boas palavras, coloca bons pensamentos na nossa mente, transforma as nossas atitudes para que em tudo isso as pessoas vejam o Teu amor e a Tua bondade. Sim, Deus. Deus amado, assim nós nos colocamos nesse momento de culto diante de Ti e rogamos que o Senhor venha sobre nós e nos ajude a viver conforme a Tua palavra, porque por meio de Jesus fomos libertos, ó Deus, Sim, para a Tua Deus. honra e para a Tua glória. Amém. Pai querido, Pai amado, assim, tudo mais que temos no nosso coração, nós queremos colocar os Teus cuidados e fazemos isso em nome de Jesus, unidos na oração que Teu Filho mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com certeza, se confessamos o nosso pecado, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e purificar de toda a injustiça. E assim também agora nós queremos celebrar a ceia, por isso lá na sua casa alguém faz a leitura então de quando o Senhor Jesus ele deu esta ordem, ele instituiu a ceia. Eu faço a leitura então de Mateus capítulo 26, verso 26 a 29 e você pode acompanhar então a leitura. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir Jesus pegou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Amém. Amém. Assim então celebramos a ceia. Isto é o corpo de Cristo dado por ti. Isto é o corpo de Cristo dado por ti. Isto é o corpo de Cristo dado por ti. Amém. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. Derramado por ti. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Louvado seja Deus, porque Ele nos dá o perdão dos pecados, nos dá uma nova vida, vida eterna e também a esperança de uma vida com Ele. E assim nós agora rogamos a bênção de Deus para a nossa vida. Se você quiser estender a sua mão, estenda a sua mão e assim rogamos a bênção de Deus. Com o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, também também de cada um de vocês. Que Deus assim os abençoe, os guarde, os oriente com a sua palavra. Renove em vocês a esperança e os leve sempre no caminho da fé e da paz de Jesus. Amém. Tenham todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Vamos que se nós ao Senhor com alegria. Amém. Bom domingo para vocês. Tchau. Foi Cristo Jesus, o eterno Senhor.